Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu vou contar para vocês como joga o time do novo técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez. Y bueno, que se amarren los cinturones que esto empieza y van a disfrutarlo muchísimo. Ele disse que amarrem os cintos de segurança porque quando começar vão gostar muito. É logo depois da vinheta, eu estudei, eu analisei, eu observei e conto para vocês como jogam os times do novo técnico colorado. Eu quero te convidar para que você faça inscrição no meu canal, pode ir ali no sininho para ativar notificações dos próximos vídeos, dá o teu like se gostar do meu conteúdo e venha participar também nos comentários. Vai amarrando o cinto de segurança, porque na minha análise, no meu entendimento, na minha opinião, o Inter vai viver emoções fortes. Você sabia que o time do Miguel Ángel Ramírez no ano passado ganhou do Flamengo por 5-0? Ganhou do Flamengo lá no Equador por 5-0. Aí você está pensando assim, Meneghetti, mas pegou o time do Flamengo descaracterizado, desmontado. Era o time do contestado técnico Domenech Torrent. Olha o time que o Flamengo começou o jogo. César, Isla, Rodrigo Caio, Arão e Felipe Luiz. César, Isla, Rodrigo Caio, Arão e Felipe Luiz. Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Esse time do Flamengo, no Equador, tomou 5-0 do Independiente Del Valle, comandado por Miguel Ángel Ramírez. Isso foi no dia 16 de setembro, fase de grupos da Libertadores da América 2020. Depois, no dia 30, jogo de volta no Maracanã. Flamengo, 1, 2, 3, 4, Independiente Del Valle, 0. O Independiente Del Valle, na fase de grupos, ficou em segundo lugar, no grupo que foi vencido pelo Flamengo, 4 vitórias e 2 empates. Aliás, e 2 derrotas. 4 vitórias e 2 derrotas. Foi eliminado nas oitavas pelo Nacional do Uruguai, 2 empates em 0-0 e a derrota veio nos pênaltis. Esse time eliminou o Corinthians na Sul-Americana de 2019. Eu também vi esses 2 jogos. 2-0 contra o Corinthians em São Paulo, teve até um gol anulado, e lá o placar foi 2-2 lá no Equador. Lembrando que nesta Copa Sul-Americana de 2019, que é o grande cartão de visitas do Miguel Ángel Ramírez, nas quartas de final já havia eliminado o Independiente da Argentina, nas semifinais o Corinthians, ganhou em São Paulo, empatou no Equador e foi campeão contra o Colón da Argentina. O Miguel Ángel Ramírez, novo técnico do Internacional, no Independiente Del Valle, ele costumava jogar num 4-3-3. Ele tem algumas semelhanças com o estilo do Kudê e tem algumas semelhanças com o estilo do Abel Braga. Observe, ele joga num 4-3-3, o volante na saída de bola joga entre os zagueiros, recua, mas ao contrário do Kudê, o que fazia o Kudê? O Kudê tinha os 2 zagueiros, quando o Internacional atacava, o Musto ficava atrás dos zagueiros, como stopper. Quando o Internacional era atacado, o Musto ia para frente dos zagueiros. Com o Ramírez, não. Ramírez, o volante só recua e fica entre os zagueiros na saída de bola, que, aliás, costuma ter a participação efetiva do goleiro. Normalmente, na saída de jogo do time do Ramírez, os 2 zagueiros ficam dentro da área, o goleiro participa disso, o volante vem buscar o jogo, fica entre os zagueiros e um meia recua e os 2 laterais ficam bem abertos. Joga com os laterais o tempo inteiro bem abertos. E o goleiro joga com os pés. O time do Ramírez, o goleiro tem alguma participação efetiva. O time do Ramírez invariavelmente valoriza muito a posse de bola. Tá? Ele gosta de ficar com a bola, preferencialmente no campo adversário. Ele não tem pressa para atacar quando ele está saindo para o jogo. Tá? Ele gosta da posse de bola e ele acha que isso é importante. Mas ele tem um momento do jogo em que ele impõe velocidade. É no famoso perde-pressiona. O time do Miguel Ángel Ramírez, quando perde a bola, ele tem uma intransigência imensa para retomá-la. Ele faz uma marcação sob pressão. E aí, quando ele consegue retomar, ele dá velocidade para tentar o gol. Esse é um ponto importante. Então ele sai para o jogo, não tem problema, não incomoda o Ramírez normalmente. Se ele ficar com muito tempo de posse de bola, circulando a bola até encontrar o melhor momento para atacar, para chegar no gol adversário. Mas quando ele retoma a bola, seja quando o outro time sai jogando, ou seja num ataque em que ele perdeu e que ele imediatamente quer retomar a bola, aí ele impõe velocidade, aí ele impõe rapidez. Aí ele tem
ele tem pressa para retomar a bola e aí ele tem pressa para chegar ao gol adversário, porque ele entende que pega o adversário razoavelmente desarrumado. Então a retomada de bola, ela significa velocidade para o time do Ramírez. Joga com 2 extremos, isso lembra o Abel, que gosta de jogar com ponteiros, vamos usar um termo aí do futebol antigo, né? Então os laterais jogam abertos e 2 homens de frente bem abertos, por isso que o Internacional está procurando atacantes que joguem pelo flanco, porque o Kudê, ao contrário do Ramírez, não joga com homens pelo lado de campo. Ele joga com 2 atacantes bem abertos. Inclusive, um dos gols que ele faz contra o Corinthians é o goleiro passando para um contra-ataque rápido, passando para um desses extremos pela esquerda, e ele faz o gol na saída do Cássio. Marcação muito alta no time adversário. Ele costuma obrigar o adversário a rifar a bola, a dar o balão. Ele não gosta que o adversário saiba sair jogando. Ele costuma pressionar lá em cima, e nesta retomada de bola, velocidade. E gosta de ter, esta é uma característica, ele gosta de ter superioridade numérica em alguns setores do campo, ter mais jogadores que o adversário. Se ele entender que o ponto fraco do adversário é o setor defensivo esquerdo, ele vai tentar colocar mais jogadores naquele setor para que com esta supremacia numérica, esta quantidade, ele tire ainda mais proveito da fragilidade, da vulnerabilidade do adversário. Isso ele faz em alguns momentos da partida, em setores específicos do campo, que os dados estatísticos, ele trabalha muito com isso, mostraram que o adversário é frágil. Aliás, esse é um ponto, por isso que ele trouxe um analista, o Pedro Rita, um analista de estatística, de dados, porque o Ramírez trabalha muito com dados, com estatística, tanto para avaliar o time dele, mas também para avaliar o adversário. E ele gosta disso, observar e ver, bom, ele tem um ponto vulnerável aqui nesse setor, no miolo de zaga, então é aqui que eu vou jogar mais. Ele tem um ponto vulnerável no setor direito, então eu vou colocar mais jogadores para além da fragilidade dele, eu ter ainda uma condição numérica para tirar vantagem, e ele desloca jogadores em alguns momentos da partida. O que eu estou projetando? Que o time do Ramírez, embora a estatística não mostre lá muito isso, talvez esse jogo, esse duelo com o Flamengo, fez 5-0 lá, tomou 4-0 depois no Maracanã, é um time que vai correr riscos. Eu vi o time dele perdendo muito a bola em saída de jogo. Saindo de jogo, perdendo a bola e tomando gol, ou tomando bola perigosa. Isso me lembra um pouco o Kudê. Kudê corria este risco. Se ele joga assim, talvez ele tenha essa semelhança com o Kudê também, de gostar de zagueiros que saibam sair jogando. Aí o Cuesta pode se dar bem com ele, que tenham facilidade para isso. Mas eu vi em alguns momentos o time dele correndo esse risco na saída de bola, com passes arriscados, às vezes o goleiro, inclusive, pressionado por 2 marcadores adversários, e evita o balão e passa a bola para alguém do time, do Independente Del Valle. Os jogos que eu vi, evidentemente, são do Independente, é a única experiência em time profissional que tem o Miguel Ángel Ramírez, e dá uma impressão assim de que emoções fortes, por isso a frase dele. Apertem os cintos que quando começar irão gostar. Ele diz, ele é um ofensivista, o esquema preferencialmente é o 4-3-3, mas ele pode dispor o time de forma diferente. Mas que os seus laterais jogam sempre abertos e os seus ponteiros jogam sempre abertos, e isso ficou muito claro. E os 2 jogadores de meio, além do volante, os 2 jogadores de meio são os jogadores que trocam de posição a todo instante, inclusive com o centroavante, que às vezes recua, permitindo que um desses jogadores apareça como elemento surpresa, como jogador de infiltração. É interessante, mas é um futebol que eu acho que vai ser bonito de ver jogar, mas é um futebol que vai exigir aí um coração muito forte. O time do Ramírez costuma ser intenso, corre alguns riscos, mas parece, a impressão que eu tenho é que o Internacional vai pelo menos praticar um futebol diferente do atual que vinha jogando com o Abel, de entregar a posse de bola para o adversário, de jogar um pouco mais recolhido. Com o Ramírez não é assim. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, deixem um like. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.